Para tudo o que você tá fazendo, que isso aqui é urgente e é explosivo. Chegou o dia, pessoal, porque o momento que você queria chegou e tá aqui. Olha aqui comigo, ó. Todo tirano comete erros. O principal de Hitler foi invadir a União Soviética em 1941. Quanto mais tirano, mais erros. Isso ocorre porque o poder inebria e cega, distorce a realidade e alimenta a soberba. E a soberba precede a queda. Alexandre de Moraes cometeu o maior dos seus erros ao prender Jair Bolsonaro e está em queda livre. Ninguém me contou, mas eu vejo com meus próprios olhos o sistema que o sustentava desde 2019 abandoná-lo rapidamente. Suas decisões arbitrárias em nome da democracia agora se revelam precárias, insustentáveis. O sistema está largando a mão suada de Moraes para se autopreservar e escapar das sanções magníficas de Donald Trump, o implacável. O sistema sempre foi covarde e entrega os anéis para salvar os dedos. A cabeça de Moraes vai numa bandeja de prata. A Globo demitiu suas porta-vozes e, como recado às redações, mandou vazar que está mudando a linha editorial. O isentão Eduardo Leite, mais novo pupilo de Gilberto Kassab, foi a público dizer que não gosta da ideia de um presidente não poder se manifestar. Ronaldo Caiado, que distribuiu medalhas a ministros, diz agora que Moraes se move por vingança e que perdeu sua condição de juiz da corte. A colunista social da Folha garante que ministros estão irritados, que consideram a decisão de Moraes exagerada, desnecessária e frágil do ponto de vista jurídico, e que a prisão de Bolsonaro pode até ser revista. A cereja do bolo é ver a oposição acordar de seu sono profundo e partir para a guerrilha regimental. Deputados e senadores ocupam as mesas diretoras da Câmara e do Senado e só sairão de lá quando Davi Alcolumbre pautar o impeachment de Moraes e Hugo Mota a anistia geral, ampla e restrita. E nem falei para vocês, né, que Moraes perdeu a disputa pelo Prêmio Jabuti. O livro que espelha a sua insana tese de perseguição e censura, que nos trouxe até aqui, era cheio de erros de gramática e informação, como mostramos mais cedo. Merece, assim como seu autor, o lixo da história. Gilmar Mendes, olhem isso daqui. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Gente, que dia, hein? Em um dia em que o Senado Federal está prestes a finalmente instaurar impeachment do Alexandre de Moraes, terminamos o dia com essa notícia. Olha só, corte que estava sendo elogiada por respostas às ameaças de Trump passou a ser criticada. Sabe o que aconteceu aqui? Alexandre de Moraes, eivado de ódio contra Bolsonaro e principalmente vaidade, não consultou seu padrinho Gilmar Mendes, não consultou os demais membros, achou que é dono da corte e que manda sozinho na caneta e decretou a prisão do Bolsonaro no pior momento para fazer isso. O que aconteceu? Irritou todo mundo. Vários ministros já perderam visto americano por causa de Alexandre de Moraes. Vários ministros estão na iminência de tomar lei Magnitsky por causa de Alexandre de Moraes. Tá ficando muito caro proteger você, Alexandre de Moraes. Magistrados, inclusive que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma, leia-se Gilmar Mendes, e também alguns que a integram, consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Deu ruim, hein? Com isso, dizem, o ministro debilita o STF justamente no momento em que a corte, especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Olha só, gente, a fonte da Mônica Bergamo, que eu já falei pra vocês quem é, finalmente reconheceu que o Brasil, ou melhor, o STF, está sob ataque de potência estrangeira. Pois é, os Estados Unidos. Que momento, Alexandre de Moraes, para você achar que é maior que a corte. E esse racha já estava escancarado. Jantar dado pelo Lula, que vários ministros faltaram. Carta de apoio a Moraes, que vários ministros não assinaram. Fux foi contra a decisão do Moraes de colocar a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. E agora, na iminência de lei Magnitsky, Alexandre de Moraes traciona ainda mais essa corda, sobe o tom, truca, triplica a aposta e enfrenta ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump. Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna consideram que não faz sentido Moraes afirmar, em decisão anterior, que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados, e na sequência mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo. Exatamente esse é o ponto. Quanta incongruência, mas essa decisão veio por quê? Porque invada de ódio. É isso que dá. Deixar um magistrado que tem o réu como inimigo capital conduzir o processo. Essa decisão do Alexandre de Moraes, que veio
menos de 24 horas após a manifestação, teve 3 finalidades. Primeiro, se vingar dos manifestantes. O Brasil inteiro pediu seu impeachment. Vou atacar o líder de vocês. Segundo, cortina de fumaça. Às 16 horas, vazam mensagens de dentro do gabinete do ódio do ministro, mensagens comprometedoras. 2 horas depois, às 18 horas, ele manda prender Bolsonaro. Uma cortina de fumaça para tentar abafar esse caso. Terceiro, se vinga do Bolsonaro. Por causa do Bolsonaro ele já perdeu o visto, por causa do Bolsonaro ele já tomou Magnitsky, por causa do Bolsonaro ele está ficando sozinho dentro da corte, como vazou na imprensa. O Bolsonaro desgraçou minha vida. Lembram dessa matéria? Só que o tiro saiu pela culatra. Agora esse racha está escancarado e parece que o ministro está realmente isolado, porque se a Mônica Bergamo soltou essa matéria foi encomendada, foi um recado, inclusive, para o Senado, para os Estados Unidos e para o Alexandre de Moraes. E para fechar com chave de ouro essa notícia encomendada, do ponto de vista político, olha só, STF dando ponto de vista político, beleza, segue. Integrantes do STF afirmaram à coluna que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública, de que os ataques do presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil estavam tendo respostas adequadas do STF. Olha só, sabe o que isso daqui comprova? Que o Centrão entrou nessa briga por pressão do empresariado, tá mexendo no bolso e é isso aqui que manda. Vocês viram que hoje o Centrão entrou na pauta da anistia? Por isso a anistia vai passar, podem apostar. O Centrão entrou na pauta do impeachment do Alexandre de Moraes? Falta apenas, na prática, uma assinatura para instaurar o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Gente, um dia após o outro. Agora, essa notícia aqui diz muito, significa muito. Significa que o Gilmar Mendes e os demais ministros não querem tomar Lei Magnitsky. Significa que os donos do dinheiro foram para cima do Centrão, se não para cima da própria corte. Ó, puxem a rédea desse daí, porque começou atingindo o nosso bolso e agora não. Não dá pro Alexandre de Moraes querer governar o Brasil. Tá levando o Brasil pro buraco. Gente, essa ofensiva do Alexandre de Moraes está com os dias contados. Vocês podem ter certeza disso. Essa matéria é o reflexo disso. Olha aqui, exatamente o que eu falei. Editoriais de jornais, analistas e empresários passaram a criticar duramente a decisão de Moraes. Gente, Alexandre de Moraes está isolado, assim como diz a matéria. Não duvidem que teremos anistia aprovada ainda esse ano. Não duvidem que nos próximos dias teremos processo de impeachment. O senhor vislumbra a mudança na composição do Supremo Tribunal Federal para alterar o curso dos julgamentos de Bolsonaro? Algum ministro que já se mostrou a favor de uma condenação recuou diante da ofensiva dos Estados Unidos? Olha, nós vimos aí o ministro Fux sendo contra a imposição de tornozeleira no presidente Jair Bolsonaro, né? Ele já vinha dando algumas sinalizações de que não estava confortável com esse processo todo. Ele participou da oitiva de diversas testemunhas presencialmente, mostrando seu interesse nessa situação. Agora, com certeza, pelos bastidores, a gente sabe que tem vários outros ministros que não estão confortáveis com essas medidas do Alexandre de Moraes. Se estivessem confortáveis, teriam assinado uma declaração em apoio ao Moraes por ocasião do recebimento da Lei Magnitsky, das sanções OFAC que ele recebeu. E o Moraes não conseguiu fazer, nem sequer a maioria dos membros do STF, uma carta a favor dele, restando ao presidente da corte, né, ministro Barroso, a fazer uma declaração em tom cabisbaixo, apenas para registrar um suposto, né, posicionamento da corte. E depois, numa nova investida, convocou o presidente Lula para fazer um jantar, em que não foi nem a maioria dos ministros. E o Fachin só foi de última hora dizendo: olha, não estou indo em apoio ao Alexandre de Moraes. Eu estou indo a esse jantar porque eu sou o próximo presidente da corte. Então, cada vez mais o Moraes está sendo isolado. Tem uma matéria muito boa do Poder 360 dando conta disso daí também. Tem uma visão de parte dos aliados de Bolsonaro de que o ministro Gilmar Mendes, por ser o decano da corte, o ministro mais antigo, ele seria uma espécie ali de voto de Minerva, um fator determinante na composição do Supremo. O senhor já procurou se reunir com o ministro Gilmar Mendes? Porque até onde eu sei das minhas apurações, o ministro Gilmar tem se mostrado totalmente favorável à atuação do ministro Alexandre de Moraes. E Gilmar Mendes é sim, né, um ministro, por ser o mais antigo, decano, que exerce influência sobre os seus pares. O senhor já buscou alguma interlocução com Gilmar Mendes? Capelli, até por questões éticas, não é bom a gente colocar tudo a público. O que eu posso garantir para você é que os bastidores estão aí pegando fogo, né? Muita gente se falando, muitos interlocutores, muito brainstorm, né, debates de ideias, e talvez daí possa nascer até uma solução. Agora, o que é claro é que nesse ambiente já temos
uma Suprema Corte que nem sempre segue a lei, né? Eu estou sendo até eufemista aqui para falar. Então, cada vez mais a gente vê ministros como Alexandre de Moraes pisando na arena política. E, obviamente, quando eles fizerem isso, eles vão tomar cada vez mais críticas, tal qual tomam, né, senadores e deputados federais. O próprio deputy, né, o diretor, o 02 do secretário Marco Rubio, o senhor Christopher Landau, ele tuitou dizendo isso. Né, que é uma loucura o Alexandre de Moraes imaginar que ele, enquanto servidor público, ele não vai ser criticado e deseja utilizar a sua caneta para silenciar as vozes opositoras. Então é isso tudo daí que está acontecendo e vamos ver se das tratativas e das conversas podem sair boas soluções. Da nossa entrevista, da nossa conversa, eu queria levantar antes um discurso do senador Hamilton Mourão, né, que foi vice-presidente no governo Bolsonaro, dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve meter o bedelho no Brasil. Como o senhor vê a declaração de Hamilton Mourão? Capelli, eu não vou perder tempo, né, da nossa preciosa entrevista comentando o que o Mourão fez. Né? Eu deixo o público, né, do Rio Grande do Sul, principalmente os eleitores dele, falarem por mim. Bom, então já que o senhor concedeu mais minutos aí para a nossa entrevista, eu queria falar sobre 2026, a articulação ao Senado. Antes de o seu pai receber aquela restrição de se comunicar com a imprensa, de conceder, né, entrevistas que vão para as redes sociais para tratar de inquérito e tudo mais, ele disse, numa apuração que eu fiz junto a ele, que já tinha se reunido com o Gilberto Kassab, do PSD, com Antônio Rueda, do União Brasil, e com Ciro Nogueira, do Republicanos, do Progressistas, PP, para fazer uma base forte para disputar o Senado em 2026. Segundo a previsão de Jair Bolsonaro, seriam cerca de 43 senadores eleitos pela direita com esses partidos de apoio. O senhor tem participado de articulações políticas aqui também no Brasil, e uma pergunta que eu lhe faço é se esses partidos de centro-direita, que não são PL, aí eu falo de PSD, PP, União Brasil, as pessoas que intentam disputar o Senado por esses partidos, elas têm se comprometido a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes como o senhor e o seu pai pleiteiam? Isso está amarrado nesses acordos envolvendo 2026? Primeiro, Capelli, é importante ressaltar que a gente não comanda a vontade popular. E tampouco o PL é o único partido de direita. Né? O PL ele tem se movimentado para crescer e cada vez mais ir se depurando para se consagrar como esse partido mais à direita. No entanto, existem vários candidatos de outros partidos que são, né, comprometidos com essas pautas. Por óbvio, né, nas articulações para as eleições do ano que vem, se nós viermos a ter eleições normais aqui no Brasil, como o próprio Donald Trump disse ser um receio dele, para que a gente tenha eleições aqui limpas e justas, transparentes, a gente sim pretende colocar adiante candidaturas ao Senado comprometidas com o impeachment do Alexandre de Moraes, porque na minha visão hoje o Alexandre de Moraes é um mal pior do que o PT, pior do que o Lula. Ele tem sim abocanhado uma boa parte do poder e conseguido levar adiante as suas perseguições. Né? Não que o Lula não seja perseguidor, porque ele dá suporte a esse regime, mas nesse momento o Lula ele é até um coadjuvante. Então sim, uma primeira pauta é sim o impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, é preciso que o candidato transmita ao eleitor essa confiança, né? Para que ele receba esses votos e depois bem cumpra a sua missão, caso, mais uma vez, a gente venha a ter eleições normais ano que vem aqui no Brasil. Aí no Brasil. Caso Tarcísio de Freitas dispute a presidência e se eleja, o senhor acredita que ele peitaria o STF para bancar uma anistia a Bolsonaro? O perfil do Tarcísio é mais do diálogo, né? E, mais uma vez, se a gente chegar num momento desse com um Alexandre de Moraes forte, vai ser muito complicado de você fazer algo nesse sentido. Inclusive, teve uma imprensa que recentemente veiculou que, caso Eduardo Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas sejam eleitos presidente da República e desse anistia a Bolsonaro, que a Suprema Corte invalidaria essa anistia no mesmo argumento que deu para invalidar de Bolsonaro para com Daniel Silveira, dizendo que existe uma ligação pessoal entre eles e que isso fere o artigo 37 da Constituição, o princípio da pessoalidade. Se esse momento chegar, é preciso você ter energia para fazer aquilo que é certo de fazer. Né? Não pode Dilma Rousseff, que no passado já deu anistia beneficiando José Dirceu e José Genuíno, esses sim condenados em escândalos de corrupção, para que isso daí não valha para um caso normal, um caso de realmente justiça, como esse da anistia a Bolsonaro. Só acrescentando essa informação, o senhor leu na coluna aqui no Metrópolis, eu conversei com diversos ministros do Supremo antes de escrever, e na visão deles haveria aí uma similaridade com o indulto concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira, porque haveria o quesito ali de aliança política entre o presidente que concede o benefício e o beneficiado. Como é que isso daí é bizarro? Como é que a gente está entendendo que é normal no Brasil
um ministro da Suprema Corte antecipar uma possível futura decisão de um presidente da República. Olha como é que há um abuso, né, de poder. Olha como é que essas pessoas estão confortáveis para fazer esse tipo de coisa. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Biden deu um indulto pro filho dele e ninguém falou nada. Aí o ministro deve estar elucubrando no futuro, quem sabe não, já vou anular. Meu Deus, isso é muito bizarro. Mas aí, permita-me discordar nesse ponto específico, deputado, porque aí é uma apuração jornalística, assim como a gente faz também com diversas outras fontes do Executivo, Legislativo, Judiciário, e ali foram opiniões dadas com base numa possibilidade que tem sido muito aventada. Então, só queria pontuar isso porque é o papel da imprensa perguntar e tentar antever cenários. Desculpa, né? Tudo bem, está dentro do seu espectro de jornalista. A minha crítica aqui é o ministro, ao receber uma pergunta dessa, ele tem que falar, olha, me desculpe, mas eu não posso falar, né? Me desculpe, mas o que não está nos autos não está no mundo, né? O que todo mundo aprende nas faculdades de Direito, ele não pode fazer um tipo de antecipação dessa, né? É por isso que eu fico escandalizado. Eu não posso aceitar isso daí como normal. Os ministros não são políticos, eles não são deputados, eles não são senadores, governadores. Eles têm que se recolher dentro do seu tribunal e dentro do seu escritório e aplicar aquela máxima que todo mundo aprende no primeiro período da faculdade de Direito, que o juiz ele é inerte, ele só age se provocado e dentro dos autos. Não fazer como, por exemplo, o Moraes tem feito, utilizando a sua caneta conforme o sabor político, conforme a sua vontade pessoal. Agora, falando em cenário, um ponto muito importante para a gente conversar aqui tanto o senhor, numa entrevista que me concedeu na coluna, o senhor levantou 3 pontos para pacificar o Brasil, digamos assim, que seria a anistia a réus condenados por golpe de Estado, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também a possibilidade de Jair Bolsonaro disputar a presidência em 2026. Foram esses 3 pontos colocados pelo senhor. Mas isso aí. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro, numa coletiva à imprensa, também solicitou medidas nesse sentido, também com o discurso de que seriam as medidas para promover paz e tudo mais. Eu também conversei com fontes do Supremo que dizem que a chance de essas 3 medidas serem implementadas é 0. Diante desse cenário de pleitos feitos pelo senhor, pela família Bolsonaro, que tem uma adesão grande também de eleitores no Brasil, e diante da posição do Supremo de não mudar de postura, mesmo diante das pressões internacionais, qual o cenário que o senhor acredita que se desenha para 2026? Não cabe ao Supremo um papel político, né? O Supremo tem que respeitar o Congresso Nacional. Ao tomar esse tipo de atitude e antecipar um juízo de valor, dizendo que poderia até decretar a inconstitucionalidade dessas medidas aprovadas pelo Congresso, o Supremo Tribunal Federal está forçando o Brasil a um momento de ruptura. Ou o Congresso vai ter que fazer valer as suas leis, ou vai respeitar caninamente tudo aquilo que vier do Supremo Tribunal Federal, ainda que ilegal. Então a gente está chegando muito próximo deste momento, né? O que eu estou querendo evitar é que a gente chegue a um momento de ruptura, porque ele é traumático, e certamente também esse é o espírito do senador Flávio Bolsonaro e de todos os parlamentares que estiveram nessa coletiva de imprensa hoje pela manhã. O próprio senador disse, esse daqui é o pacote da paz, né? Colocando adiante a anistia, tirando da competência do Supremo Tribunal Federal a competência originária para julgar deputados e senadores, porque a gente já viu que o Alexandre de Moraes faz disso moeda de troca, utiliza esse instrumento para deixar os parlamentares reféns. Veja aí o caso notório do pai do Hugo Mota, né, que recebeu a visita da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes, e depois, sem escrúpulos nenhum, Moraes convida o presidente da Câmara para jantar na casa dele. E, para surpresa de 0 pessoas, depois desse jantar, o Hugo Mota começa a fazer declarações contra a anistia. Então, quando o senador Flávio Bolsonaro, do lado do senador Marinho, vários outros deputados federais, propõem esse pacote de medidas, é quase que como uma última tentativa para que a gente não chegue nesse momento de ruptura. E no momento de ruptura, não se enganem, o Brasil receberá o tratamento da Venezuela. Teremos eleições muito provavelmente não reconhecidas pela maior democracia do mundo. E aquilo que os Estados Unidos faz é normalmente acompanhado pelos outros países do mundo livre, notoriamente do Ocidente. Eu não quero que esse momento chegue e a gente vire uma nova Venezuela. Sem Bolsonaro, quem será o candidato da direita, na sua opinião? Sem Bolsonaro não haverá eleição ano que vem. Pode esquecer. Por quê? O que acontecerá? Por que ele não seria candidato? Porque está preso? Ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2 processos. A questão do bicentenário da independência e a reunião com embaixadores. Foram essas condenações no TSE que o tornaram inelegível.
Então, um presidente que fez, né, foi considerado abuso de poder político numa exposição que ele fez para 40 embaixadores que sequer votam no país e ainda convidou então o ministro do TSE, Edson Fachin, para participar dessa reunião, transformar em crime criticar o processo eleitoral brasileiro, isso já é uma ditadura. Né? Não há perspectiva de você ter eleições limpas e transparentes e justas num país onde isso daí aconteça. Um discurso que ele deu no caminhão de som, pago pela iniciativa privada, isso foi considerado abuso de poder político? Pelo amor de Deus, um país que está disposto a aceitar esse tipo de conduta vindo da Suprema Corte, não tem outro caminho senão realmente, né, se acostumar a ser uma Venezuela. O senhor vê um clima bélico para os próximos meses ou para o ano que vem? O senhor fala em Venezuela, o senhor vislumbra um cenário de atritos, até mesmo físicos, entre pessoas, que a polarização ganhe também outros contornos? Não necessariamente de atritos físicos, né, mas eu vejo um aumento de temperatura. Né? Eu não consigo entender que as pessoas possam achar normal toda essa situação. E é claro, cada vez mais ocorrerá indignação, as pessoas vão para a rua, e o Alexandre de Moraes, de pouco em pouco, igual se corta um salame, né? Já dizia Hayek que a liberdade você vai perdendo como se corta um salame, né? De pedaço em pedaço. Pouco em pouco o Alexandre de Moraes vai fazendo a consolidação desse regime. E aí a gente passaria a ser um país muito mais semelhante do que a Venezuela. É isso que eu tô falando aqui. Não estou defendendo nesse momento qualquer tipo de ação bélica, tá? Mas pressionar para que Alexandre de Moraes não siga mais dentro da Suprema Corte brasileira, porque ali não é local de um violador de direitos humanos. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Aproveito, e assim como em outras entrevistas que faço, abro um espaço para considerações finais, caso o senhor assim queira. Muito obrigado e o convite está aberto aqui para retornar também à participação no Metrópolis. Obrigado pelo espaço, Capelli, obrigado aí ao Metrópolis, tá? Pela coragem de abrir os microfones para mim. Eu acredito no meu país, eu acho que dá para resgatar o Brasil ainda. Eu peço o apoio de todos vocês brasileiros, tá? Para que nós façamos aquilo que Jair Bolsonaro não pode fazer mais, que é levar a sua voz ao maior número de pessoas possível. Se não fosse importante, Moraes não estaria censurando as tias do Zap e jogando na cadeia, há dezenas de anos de cadeia, pessoas simples e comuns que participaram daquele ato em 8 de janeiro, dentre outras. Né? Então a nossa luta seguirá sendo por liberdade e eu tenho muita fé em Deus que a gente vai atravessar esse momento e vai sair mais forte do outro lado. O Brasil não merece e não será terra desse regime nefasto. Muito obrigado. E só uma última aqui para pontuar bem, o senhor é contra sanções como mais tarifaço para o Brasil e é contra sanções a outras autoridades, além de Alexandre de Moraes, neste momento, nas conversas que o senhor tem contra a Casa Branca, o senhor se colocou dessa forma. Procede, é isso? Sim, eu acho que não é o momento de você dobrar as tarifas, eu acho que não é o momento de ir por esse caminho, mas, mais uma vez, né, quem pode tomar essas decisões é o presidente dos Estados Unidos, uma pessoa que está acostumado com as mesas de negociação. Eu acredito que seria apropriado sanções OFAC contra a esposa do Moraes, porque ela sustenta, né, essa parte financeira ali da família Moraes. Nota oficial. Nem para nota de repúdio o PL presta. Estou inconformado. O que mais pode ter? Eu não sei, né, Valdemar? O que mais, Valdemar? Pois é, né? O que mais pode dizer? Eu não sei. Bom, pelo menos isso aqui, né? Não nada que dê nenhum tipo de alegria, mas só o que eu falo pra vocês constantemente. Isso é Valdemar, isso é Duda Lima. Isso é Valdemar, isso é Duda Lima. Valdemar jamais faria isso sem a anuência do Duda Lima, que é o marqueteiro do partido. É pra você ver. Isso é Valdemar, isso é Duda Lima. Isso é o que esses dois estão aprontando. Aí foi tão bosta essa fala do Valdemar que ele começou a ser criticado, né? Aí começaram a sair matérias. Primeiro essa aqui, ó. 3 da manhã de hoje. Posicionamento tímido de Valdemar após a explosão de Bolsonaro alimenta incômodo antigo no PL. Pois é, né? Antigo, que tá ruim, viu? Nossa senhora. Nos bastidores, o tom de frustração. Parlamentares e dirigentes do partido falam em abandono e cobram uma postura mais firme. A nota protocolar foi considerada insuficiente. Parte da bancada esperava uma coletiva ou ao menos um pronunciamento mais incisivo. A avaliação entre aliados é que Valdemar tem evitado se expor ao desgaste. Duda Lima colocou a coleirinha nele. Após críticas de aliados, Valdemar faz nova nota em que chama a prisão de Bolsonaro de exagero. Pronto. É um exagero. É porque passou um pouquinho do ponto, né? Tava bom só com a tornozeleira, né, Valdemar? Aí, pra minha surpresa, isso aqui é surpresa mesmo, foi positiva. Parece, né? Que seja aqui o exemplo do filho pródigo, né? Que no último momento vai lá e desperta pra vida.
Esse perfil aqui de cima, Steve Bannon, eu já mostrei algumas vezes aqui em vídeo, e é sempre posicionamentos assim absurdos, aquele isentão com I maiúsculo, isentão pra valer. Eu sei que dói admitir, dói em mim também, porque ele não quer admitir isso, mas Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fizeram mais contra o consórcio, governo, Globo e Supremo do que toda a direita junta desde 2018. Se continuarem nesse ritmo, Tarcísio não só será enterrado, como merecerá ser enterrado. Esquece Tarcísio qualquer coisa. O cara tá conseguindo enxergar algum tipo de virtude no Eduardo Bolsonaro. Aí vem o Iago, que é do 2D de Teologia, que é um cara aí que há muito rompeu com o bolsonarismo, né? Enfim, um cara aí conhecido, bem próximo do Nando Moura, do MBL, não sei se ainda continua próximo dos dois. E aí fala: saudade de quando existiam direitos constitucionais no Brasil. Vai acabar com a democracia para prender Bolsonaro, Alexandre de Moraes? Não existe mais processo legal? Como pode achar normal que ninguém seja preso por usar as redes sociais? Aí vem aquele cara que estava falando até outro dia, a campanha pro Tarcísio. Goste ou não do Bolsonaro, concordar com essa série de injustiças é ser cúmplice. Aí vem o Castanhon, que diz toda a opinião do partido dele, né? Filiado ao PDT, que estava ontem celebrando. O PDT estava celebrando ontem, graças a nós, começamos lá com a perseguição. Mas ele tá ali, ó, essa prisão de Bolsonaro é absolutamente escandalosa. Uma amostra de perda total de noção e de limites. Já criaram Marte e vai piorar. Tudo sob aplausos de uma esquerda que sofreu isso ontem, mas é imune ao aprendizado. Mário Sabino. Esse aí apoiou, viu? Eita, que esse apoiou a perseguição, lá na época do antagonista, que ele fundou. Se manifestação de rua passar a ser considerada coação contra a justiça, estaremos diante do fechamento do regime político brasileiro. Esse outro aqui é membro do MBL. Orlando Lima. Serei contra a corrente. A decisão de Moraes de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro é sintoma de sua fraqueza. Ele já entendeu, óbvio, está na minha Departamento de Estado dos Estados Unidos, como animal contra a cerca ataca. Mas o mais forte dos ratos ainda é um rato, não é um leão. Enfim, né? Vamos ver. Aí na madrugada de ontem, quase hoje, a Mônica Bergamo vem trazer um recado. Que a Daniela Lima agora está demitida, né? Cabe a Mônica Bergamo ser porta-voz. O Supremo deve mandar Bolsonaro para prisão em regime fechado depois da condenação. E a Mônica Berg escreveu uma coisa na cela 6. Sério. Olha, se eu fosse do entorno de Bolsonaro, fosse pro Bolsonaro, eu nunca mais na vida falaria com a Mônica Bergamo. Essa foi uma das notas mais podres do dia de ontem. Por uma coisa que é a opinião dela. O Supremo descarta, no momento, permitir que Bolsonaro cumpra a pena de prisão em casa. Primeiro, que já é um absurdo ser preso. Segundo, ainda não vai ficar em casa. Aí tá ali, né? Depois da condenação, Bolsonaro deve ser transferido para regime fechado. Beleza. A possibilidade de prisão domiciliar após condenação era aventada por magistrado da corte como forma de amenizar os impactos que a prisão pode gerar no país. Depois do tarifato da atuação de Eduardo Bolsonaro, a hipótese passou a ser descartada. Bolsonaro está sendo acusado de 5 crimes, pode ser condenado a no mínimo 12 anos, 6 meses, no máximo 43 anos de prisão. Em qualquer cenário, teria que começar a cumprir a pena em regime fechado. Calma, não é que não. Na verdade, é no próximo. A prisão em regime aberto é permitida, blá blá blá. Aí vem aqui agora, ó. Desculpa, caneta 3. Caneta 3. Juízes sempre podem, no entanto, conceder o benefício da prisão domiciliar considerando alguns aspectos da vida do condenado. Ser idoso é um deles. Bolsonaro tem 70 anos. Sofreu alguma doença grave é outro. Collor, por exemplo, foi mandado para casa por ter Parkinson e transtorno bipolar. Beleza. Ele tem muito. Já Bolsonaro tem problemas recorrentes por causa da facada que levou em 2018, mas leva a vida normal. Normal. Rapaz, super normal, velho. Todo mundo aí, né, no intervalo de 4, 5 anos, é internado 7 vezes, quase tendo um piripaque, com o intestino preso, tendo que fazer, depois de 6, 7 internação, uma 7ª cirurgia. A vida é normal. Normal. Normal demais. Cheio de recomendações na hora de comer, na hora de mastigar, pra não ter um piripaque e bater as botas. Uma vida normal. Eu nunca mais falaria com a Mônica Bergamo se eu fosse Bolsonaro, véio. Sério mesmo. Isso aqui eu guardava. Eu guardava isso aqui no coração pro resto do dia. A concessão da domiciliar por causa de seus problemas de saúde, portanto, depender de boa vontade dos ministros. Não, tá aqui. Fala a verdade. É um aviso. Só faltou falar que assim, o Bolsonaro é meu refém, viu? Aí vamos ver a preocupação da Globo e do PT. Governo Lula teme reflexos negativos da prisão de Bolsonaro nas negociações com Trump. Tava tudo de boa, né? Era festa. Estavam perseguindo, fazendo todas as suas maldades. Agora tem o governo Trump. Agora é um problema. Agora é um problema. O problema é esse.
Para governo Lula, condição para telefonema entre Lula e Trump é tratar apenas de comércio, sem Bolsonaro, óbvio. Brasília guarda sinais de Washington de que a conversa entre os dois deve acontecer, beleza. Aí tu vai ver. O ponto central da matéria. Pessoas que acompanham de perto esse impasse, né, afirmam que caso haja um movimento de Washington para que Lula e Trump conversem pela primeira vez, será necessário avaliar se Trump está disposto a manter o foco na relação comercial bilateral sem usar a situação de Bolsonaro como instrumento de pressão. Não vou falar. A partir disso, haveria uma preparação prévia nos bastidores sobre os temas a serem abordados, quem faria a ligação e quando ela ocorreria. Aí, né? Vai mandar o Trump ligar quando Lula estiver escondido no banheiro. A avaliação em Brasília é que, se algo der errado na chamada entre Lula e Trump, o prejuízo para o interesse do Brasil pode ser ainda maior. Por isso, o governo prefere evitar riscos e não se sente obrigado a dar uma resposta imediata à opinião pública. A principal preocupação neste momento é com os setores econômicos afetados pelo tarifaço. A principal preocupação é destruir Bolsonaro, mas fazer isso de uma forma que não pese muito eleitoralmente por Lula. Essa é a preocupação. Mas e aí? Estamos chegando. Eu deixei uma notícia mais positiva por fim. Que notícia positiva? Enfim, a notícia que eu acho que vocês vão falar que é positiva. Mas vamos começar aqui, ó. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro era previsível, assim como é dada como certa a condenação dele no julgamento do STF, julgamento que deve ocorrer em setembro. A domiciliar de hoje, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, estava sendo esperada desde domingo à noite, seguindo-se a participação indireta do ex-presidente nas manifestações convocadas para atacar o Supremo e especialmente o próprio relator do julgamento, Moraes. Note-se, porém, que na decisão de Moraes pela domiciliar não há referências ao órgão acusador, que é a Procuradoria-Geral da República. Por ofício, através de uma lei antiga, um juiz pode sim decretar uma prisão como essa. Mas, no caso de Bolsonaro, o ministro do Supremo jogou para o alto o que se chama em linguagem de direito prudência. E aparentemente explodiu o que se descrevia como conversas de bastidor em Brasília, envolvendo também figuras do Supremo, para baixar a temperatura. O que aconteceu agora foi elevar a fervura sem que ninguém consiga nesse momento calcular até onde chega. Em Washington, há poucas dúvidas de que a domiciliar de hoje vai ser interpretada como resposta pessoal de Moraes à imposição contra ele da lei Magnitsky. Já tem até uma nota do Departamento de Estado condenando a prisão domiciliar como violação de direitos humanos. Possivelmente, o que está sendo colocado em marcha são novas sanções contra o STF e o próprio governo brasileiro. Aqui dentro, Moraes, na prática, afasta Bolsonaro do processo eleitoral. Abre o semestre no Congresso em ambiente de enorme tensão e hostilidade ao governo e ao judiciário. E coloca o que se possa chamar de amplo espectro de direita no Brasil diante de fracionamento acentuado. Bolsonaro desafiou, Moraes dobrou a aposta. Trump está com um enorme porrete na mão e falando grosso. Difícil acreditar que isso acabe bem. Bolsonaro desafiou quem, rapaz? Mas tudo bem. Eu assisti a porra desse programa ontem, aí ele estava assim, mas será que agora, nesse movimento, não vai fazer com que Eduardo Bolsonaro deixe de ficar isolado? E o medo deles é esse. Não, o bolsonarismo não pode, né, ganhar espaço, não. Antes de comentar da nota, a nota tá vindo aí, velho. Caio Blinder. Esse daí odeia Bolsonaro. Votou no Lula. Prisão domiciliar de Bolsonaro não é crise caseira. Vai bater em Washington, vai. Ele falava 6h19 da noite. Foi bem. 20 minutinhos depois, prisão de Bolsonaro antecipará novas sanções contra o Supremo. Prevém aliados. Aí tava ali, né? A expectativa de Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e dos aliados mais próximos era de que as medidas de Trump levassem os ministros da corte a reavaliar o apoio que tem dado internamente ao ministro, levando ao isolamento dele na corte. Não, deixa aqui o pessoal digerir. Caso a corte e o Congresso não recuassem, os bolsonaristas sempre previram a inclusão de outras autoridades na Magnitsky. Com a prisão de Bolsonaro, essas etapas deverão ser antecipadas. Apostam aliados com quem a equipe da coluna conversou logo após a prisão. Aí passa mais um tempinho, 8 da noite, Casa Branca já foi formada, viu? Aí a soberania nacional, soberania pra quê? Pra fazer o que estão falando com o Bolsonaro? E tá lá, ó, tome, receba, vai começar já. O ministro, essa aqui é a postagem, não fui eu que traduzi, o Departamento do Hemisfério Ocidental publicou em português. Ele publicou em inglês, depois publicou em português. Então esse aqui é o português que eles mesmos escolheram escrever. O
Ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impõe ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente no serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Olha agora. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Os Estados Unidos responsabilizarão todos que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Para por aí. Não. Calma que tem mais. Mas antes de falar da outra, vamos ouvir aqui a análise. Análise de ontem. Lorival, havia duas possibilidades até o fim de semana. Uma, o governo americano, com aquele programa de ação que você detalhou aqui em várias edições nos últimos dias, pararia se o Brasil não fizesse nada. Vai parar? O Brasil fez, né? O STF fez e essa nota que provavelmente foi escrita pelo Michael Kozak, que é o secretário adjunto interino para assuntos do hemisfério ocidental no Departamento de Estado americano, termina dizendo assim, que responsabilizará todos aqueles que ajudarem e acobertarem condutas sancionadas. Dentro daquele plano que eu apurei, todos aqueles que ajudarem se encaixaria nos outros ministros do STF, embora essa tenha sido obviamente uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, mas houve outros ministros do STF que em outros momentos votaram a favor do processo contra o Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, que é um outro foco bem importante dessa administração Trump. Então, ajudarem pode se referir à ampliação da adoção da lei Magnitsky, né, das sanções econômicas contra outros ministros. Acobertarem pode se aplicar ao governo Lula, né, como se fosse um conluio, né, entre o executivo e o judiciário, como se o judiciário estivesse atuando a serviço dos interesses do executivo, de prevenir uma volta da direita no ano que vem nas eleições. E aí, dentro do plano que eu apurei, estariam então as medidas de retirada dos vistos, seria o primeiro passo, né? Retirada dos vistos, isso é no âmbito do Departamento de Estado, de autoridades do alto escalão do Palácio Planalto, com exceção do presidente Lula, da primeira-dama Janja e do vice Geraldo Alckmin. Aí, né? Aí receba. Esse daqui é o número 2. Eu marco o Rubio, embaixo dele tem um Landau. Tá ali o texto em inglês. Samuel Puncher traduziu. E eu coloquei essa postagem porque na hora de ir pro Atlas fica mais fácil, né? Que tá aqui, ó. Vice-secretário de Estado. O número 2, né? O braço direito do Marco Rubio. Moraes hoje colocou Bolsonaro em prisão domiciliar e o privou de acesso a um celular. Seu suposto crime, aparentemente, criticar o ministro Moraes, que o ministro agora convenientemente caracteriza como obstrução de justiça. Os impulsos orwellianos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial. E colocou aqui, ó. Agindo ilicitamente, o réu Bolsonaro dirigiu os manifestantes reunidos em Copacabana, produzindo dolor e tá lá, e deixa o link do Instagram. Eu acho que vai ter uma reação, viu? Eu acho que vai ter uma reaçãozinha, viu? Vocês estão cutucando, acho que vai ter alguma reaçãozinha. Aí ontem, antes dessa confusão acontecer, o ministro Fachin estava no evento do Instituto FHC. Punir um juiz por decisões que tenha tomado é péssimo exemplo de interferência indevida, ainda mais quando ele vem de um país estrangeiro para um país soberano. Beleza, lindo falar isso aí mesmo, Fachin, você tá certo. Agora eu fui procurar, né, mais informações sobre isso. Aí eu me deparei com esse texto aqui da Folha. Fachin critica a sanção de Trump a Moraes e aí a segunda parte me chamou a atenção. Cita desafio de autocontenção. Falei, Aí o Fachin também falou o seguinte, né? Ele falou da necessidade de buscar um equilíbrio na autocontenção para que não confundam a autocontenção com omissão. Aí ele fala assim, ó. Não pode ir tão depressa na autocontenção, de maneira que pareça que está fugindo, nem indo devagar demais, né? Parecendo que é covardia. Mas tá meio incomodado, né, Fachin? Tá meio incomodado, né? Seus coleguinhas estão demais, né? A minha tá aloprando. Ontem, nesse mesmo horário que aconteceu essas confusões aí, o Fachin comentava, o Metrópolis dizia que o Zanin envia PGR pedido do PT contra Magnitsky de Trump e Moraes. Aí, o curioso é a que tá ali, né? Essa matéria no Hugo Gadelha. O Metrópolis apurou que o entendimento entre os ministros é que o pedido do PT não deve ser analisado neste momento. A avaliação é que o requerimento deve permanecer parado na gaveta, pois se for necessário tomar alguma medida, já haverá o parecer da PGR. Olha lá, Paulo Gonet. Isso aí, tá ali, ó, na gaveta. São técnicas, 100% técnicas. Não vai tomar agora porque, não sei, né? Se precisar. Vai ser uma decisão meio política, né? Mas não, é técnica, 100% técnica.
Lei Magnitsky, a reação de Rodrigo Maia ao ser preocupado pelo Supremo. Segundo Paulo Capelli, Rodrigo Maia reagiu com cautela, e é bem curioso isso, né? Ao ser procurado pelos dois lados, tanto pelo Supremo quanto pelo Supremo. Desculpa, pelo Supremo quanto pela oposição. Mas atualmente é presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Ele evitou se colocar como uma solução para qualquer um dos dois lados. Não sou mais político, não tenho nem mandato nem imunidade parlamentar, diz o Maia, meio sério, meio brincando, ao evitar tomar partido sobre o caso. Como mostrou a coluna, Maia foi acionado por integrante do Supremo que questionaram se seria possível mitigar os efeitos da Magnitsky sobre Moraes no que diz respeito a restrições bancárias. Isso porque a medida engloba até mesmo para bancos brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Já deputados da oposição procuraram Maia e pediram que ele não atue para blindar o Moraes. E o Paulo Capelli relembra que em 2014, o maior banco da França, o BNP Paribas, pagou multa de 8,9 bilhões de dólares por descumprir determinações impostas pela lei Magnitsky. O governo esperava que defesa da soberania levasse popularidade. Ninguém está preocupado com nada, só com si mesmo, só com o próprio umbigo. O governo fingiu defender a soberania só para ganhar popularidade, e nem assim deu certo. Pois é. Aí veja só as coisinhas que eu acho que devem pesar no debate público, talvez aí nas próximas semanas. Enquanto o Brasil está lidando com a situação do jeito que vocês estão vendo, a União Europeia suspenderá medidas retaliatórias contra tarifas dos Estados Unidos por 6 meses. Não suspendeu definitivamente para não mostrar claramente que os Estados Unidos venceu o primeiro round por nocaute. Tá lá, estão se resolvendo, andando, para não ter tarifa. O Trump mandou um recado aí para a Índia, que a depender do que está acontecendo no Brasil, nas últimas horas, talvez aí o Brasil tenha um caminho da Índia. Por quê? Porque o Brasil também está nessa, né? Ele está ali, ó. Trump estará substancialmente elevando as tarifas da Índia por comercializar petróleo russo, que foi um aviso que também incluíram o Brasil, né? Tá ali, ó. Índia não está apenas comprando grande quantidade de óleo russo, eles também, né? Grande parte do óleo russo eles estão vendendo no mercado aberto por um lucro grande. Eles não se importam quantas pessoas estão morrendo, né, lá na Ucrânia por conta da máquina de guerra da Rússia. Por conta disso, eu vou subir substancialmente as tarifas pagas pela Índia para os Estados Unidos. Obrigado por sua atenção sobre esse assunto. Presidente Donald Trump. Ontem, também, Wall Street Journal, não, eu falo Washington Post, não, Wall Street Journal anunciou o seguinte: Trump preparará a ordem executiva que pune bancos que discriminam conservadores, de acordo com a reportagem do Wall Street Journal. Isso é o quê? Tem muitas instituições financeiras lá fora que falam assim, não quero você como meu cliente, porque você é conservador, etc. E basicamente quer te expulsar do sistema financeiro. E isso aí já era uma crítica que vinha sendo feita há um certo tempo. Vocês lembram lá atrás de quando o Sleepy Giants chegou no Brasil, a perseguição, gente, fizeram contra o Olavo, tiraram o Olavo do PayPal, do PagSeguro, toda aquela confusão. Então, que fala isso, cara, você não pode remover o seu cliente do sistema financeiro porque você discorda do posicionamento político dele. Não pode rolar isso. Então, olhando o que está acontecendo lá fora, eu acho que aqui no Brasil vai dar treta. Vou mostrar só uma coisa para vocês, rápido. Trump iniciou uma real e profunda mudança estrutural econômica, política, diplomática e tecnológica. É uma nova governança. Nesse sentido, os únicos capazes de serem agentes de mudança real no Brasil são Bolsonaro e Eduardo, né? Subsidiariamente. Sem Bolsonaro, não existe mudança ou transformação real do Brasil. Todos os demais são manutenção do status quo. Por isso, as ações de Trump são sobre o já e sim, o único que pode transformar o Brasil. Só quero mostrar para vocês esse vídeo aqui. Isso aqui eu queria mostrar para vocês semana passada. Isso daqui toca um sino alto na minha cabeça. Eu acho que dificilmente essas questões aí que a gente tá vendo não vai acontecer nada. Já tem 2 posicionamentos, né, claros. Do número 2 o braço direito do Marco Rubio, né, do departamento aqui do Hemisfério Ocidental. Mas para você entender essa política externa do governo Trump, para você entender, escute isso daqui. Esse dia foi engraçado. Esse recorte aqui da Tsuki foi bem interessante. Escute isso daqui, o que eles vão falar para você sobre a política externa do governo Trump. No caso dos Estados Unidos, você soma isso, um ataque unilateral do presidente no Departamento de Estado, que enfraquece tanto pelo número de diplomatas, o número de diplomatas americanos que estão pedindo aposentadoria estão saindo é altíssimo, né? E a porosidade aumentou. O que é porosidade? Se você pegar, por exemplo, o Gustavo sabe, lá nos Estados Unidos, o Heritage Foundation, que é um think tank super conservador, fez um projeto chamado 2025, cujo artigo sobre o Departamento de Estado, escrita pela Karen Keenan, que foi diretora de planejamento do Departamento de Estado do governo Trump número 1,
Ele é muito claro. Nós precisamos transformar o Departamento de Estado numa força conservadora porque ele é dominado pelos liberais, número 1. Número 2, para fazer isso, nós precisamos tirar os diplomatas de carreira de dentro das principais órgãos e seções do Departamento de Estado e trazer gente do nosso partido para dentro. É uma enorme politização e ideologização do Departamento de Estado. E esse é um processo que está acontecendo com o Marco Rubio agora como chefe do Departamento de Estado. No caso específico do Trump, a diplomacia não é suficiente, como a gente está vendo agora. Por melhor que seja a nossa embaixada nos Estados Unidos, por maior que ela seja, quando você lida com uma pessoa como o Trump, como a gente tem visto aqui, que é uma enorme centralização da pessoa dele, que é uma pessoa muito instável, que troca rapidamente as posições, que está sempre buscando a melhor deal, né, a melhor negociação, e ele é muito vinculado a esse, e ele é o chefe vinculado a essa facção chamada MAGA. O Brasil tem que disputar essa facção politicamente. Essa que eu acho que é o braço que falta na nossa negociação com os Estados Unidos desde o início do governo Trump, né? A gente não tem os canais políticos com a facção mais radical do Partido Republicano, que é dominante no gabinete do presidente Trump. E nós não temos porque o gabinete do Trump recebe informações em relação ao Brasil exclusivamente pelos brasileiros que estão lá, pelo Eduardo Bolsonaro e pelo aquele outro Paulo Figueiredo. Então, o nível de informação que eles recebem e que eles selecionam são aqueles os mais complicados para a situação internacional do Brasil. Nós temos que disputar essas informações. Essas informações, o diplomata tradicional, ele não consegue entrar, porque é tão politizado, é tão ideologizado, que você precisa... A pergunta era exatamente essa. Você precisa de outros instrumentos de poder. A forma de pressionar o Donald Trump, especificamente nesse contexto, não é na via tradicional, na via da estrutura burocrática do Estado norte-americano tradicional, porque o Trump não respeita essa estrutura, né? É nas bordas, de alguma forma. Agora, isto nesse momento específico. A questão é se nós estamos diante de uma mudança mais profunda, se isso é uma nova, digamos, cultura diplomática norte-americana que vai permanecer depois do Donald Trump. Essa é a grande questão. E aí, ainda assim, vamos ter que nos adaptar. E acho que a forma para navegar nesse novo mundo é construir exatamente essas relações mais fortes, mais permanentes e duradouras com a sociedade civil norte-americana. Então, aí tem uma ironia muito forte nessa tua frase, Pódio. A gente construir ligações mais fortes e duradouras com a sociedade americana. O MAGA é boa parte da sociedade americana. E quem construiu essas relações foi a ala raiz do bolsonarismo. Então, eles atendem a sua frase. O Brasil construiu, sim, relações com a sociedade americana. Elas são levadas adiante, entre outros, pelos personagens que estão aí a cada hora no noticiário, que você também citou, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Esta é a ligação que a sociedade brasileira construiu com a sociedade americana. Para Valdemar, para Duda Lima, os governadores democráticos, eu vou entender. Aqui não se trata, sabe? Cara, não existe centro. O que é uma política de centro? É o quê? Não existe. É o covardão que não quer se posicionar, é só isso. Lá, tá certo, ó. Eu, tá aqui, ó. MAGA. No peito, sabe? É o bolsonarista de lá. Sou trumpista, irmão. Tá aqui, ó. Bem claro. Essa não é a primeira análise. Tem os que falam assim, Trump, ele tá levando muito mais em consideração se o cara é leal a ele do que qualquer outra coisa. E é isso mesmo, porque na máquina pública, técnico, tem aos montes. É fácil achar um técnico, é fácil achar pessoa com conhecimento. Difícil é achar alguém compromissado. Então, assim, eu acho que a gente não chegaria onde a gente chegou. Inclusive, os instrumentos que já foram utilizados, a própria Tarifácia, como foi utilizado, Magnitsky, da forma que foi utilizada. Se a gente não tivesse diante de um governo que a ideologia tem um papel. A ideologia que é tão recriminada pelos governadores democráticos, tem medo, tem nojinho da ala ideológica. E é a ala ideológica do bolsonarismo, né, como eles deixam bem claro, que conseguiu criar uma ponte, porque lá tem ideologia. Lá ninguém tem nojinho de ideologia, não. Assim, eu acho que a gente vai ter uma semana emocionante. Né? Eu acho. Eu não acho que é a torcida minha, não. Ontem foi um dia ruim, né? Na boa. É porque pra mim foi hoje o dia. Então, assim, o meu dia ontem ele terminou, eu fui dormir de boa. E acordei indignado. Né? Acordei ok e fiquei indignado logo cedo. Passei meu dia do jeito que vocês passaram o resto do dia de vocês, que vocês já estão aí agora. É uma pessoa que está sendo feito com o Bolsonaro. Sabe? E era uma coisa que eu já sabia. Por mais que você falasse internamente, eu falei, não, mas já não esperava. E daí? Se lasque. Tô nem aí. Sabe o que já esperava? Sofre do mesmo jeito. Sabe? É de indignar. Eu vendo as pessoas gostando. As tias do Zé falando comigo, eu tô aqui tremendo de ódio. Eu falei, é disso pra cima. Não tem condição uma coisa dessa, gente. Esse país é muito injusto. O que esse cara tá sofrendo? Ninguém merece sofrer o que esse cara tá sofrendo. Ele tá lá. E sofrendo por quê? Porque não quis baixar a cabeça. Não quis se entregar, não quis se render esse sistema podre, né, que tomou conta do Brasil há muitos anos. Há mais de um século. Fica claro aí que o único nome dessa Sexta República, desde que redemocratizou o país, que conseguiu fazer frente a toda essa porcaria, é Bolsonaro. Mais ninguém. Então não me vem nem me cogitar. Você quer ser. Não sabe? Não. Já deu, viu? Vou mandar esse vídeo que eu dei play.
lá no Telegram. Espero, assim como vocês, estar mais de boa amanhã. Porque que dia ontem, né? E é isso. A gente compartilha, acho que nós aqui, a maior parte, nós compartilhamos da mesma indignação. Eu vejo vocês amanhã. Né? Quem vai estar aqui, óbvio, quem vai estar aqui. E é isso. Vejo vocês amanhã. Não tem beijo pra ninguém, não.